Olá, amigas e amigos. Definidas as oitavas de final da Copa Libertadores, teremos um confronto entre times brasileiros, por enquanto apenas um, Botafogo e Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo aplica uma goleada histórica sobre o Vasco e assume a liderança da Série A do Brasileirão. Participam conosco do podcast do No Mundo da Bola. O convidado de hoje é o Carlos Molinari, ele que é produtor aqui da equipe de esportes da EBC, e o repórter Rodrigo Ricardo. Eu sou o Sérgio do Bocage e está começando o No Mundo da Bola. Muito bem, amigos, satisfação em recebê-los aqui. Eu vou passar, então, os cruzamentos da Copa Libertadores que foram definidos agora há pouco. O San Lorenzo da Argentina enfrenta o Atlético Mineiro e o segundo colocado do Grupo C, onde está o The Strongest da Bolívia, o Grêmio do Brasil e o Huachipato do Chile, brigando por uma vaga, no caso, o The Strongest já está classificado, enfrenta o Fluminense. No mesmo lado da chave, Talleres e River Plate, ambos da Argentina, Colo-Colo do Chile e o Júnior Barranquilla da Colômbia. Na outra chave, que para mim foi a mais difícil, sem gerar a opinião de vocês, Nacional do Uruguai e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol do Uruguai contra o primeiro do Grupo C e Flamengo e Bolívar da Bolívia. Tivemos o sorteio da Sul-Americana, a gente fala sobre isso depois. E aí, Rodrigo, gostou do sorteio? Salve, Bocage, salve todos os nossos amigos internautas. Sorteio é assim, né? A coisa mais democrática que existe no mundo é a sorte, ninguém pode reclamar dela. Ou seja, agora podemos dizer que um brasileiro ficará pelo caminho e também um argentino também já ficará pelo caminho nessas oitavas de final, já que vamos ter Botafogo e Palmeiras e de outro lado vamos ter o River Plate e o Talleres. Eu vi o jogo do Botafogo, acompanhei inclusive aqui pela Rádio Nacional, Corinthians e Botafogo, o jogo que o Botafogo acabou ganhando. O Botafogo está com um time muito bem estruturado. O Palmeiras é o Palmeiras que a gente conhece, do Abel Ferreira, como sempre, muito... Quando não parece bem, ele consegue encontrar forças, sabe-se lá de onde. É um time que não desiste, é um time muito acostumado a essas decisões. Então não dá nem para cravar um favorito nesse duelo, mas vejo que o Botafogo tem time para superar o Palmeiras. Do outro lado, o River e o Talleres, acho que o River é o favorito. O River também acabou fazendo a melhor campanha, se não me engano. Fez a melhor campanha nessa primeira fase. E tem outros debates, encontros super históricos, né? O São Paulo, que está muito bem com o Zubeldio, o Nacional do Uruguai, que voltou a jogar bem também. O Flamengo vai ter o Tirateima com o Bolívar. E esse jogo, o Flamengo vai depender muito, como se classificou em segundo, vai depender muito desse primeiro jogo aqui no Maracanã. Na primeira fase, o Flamengo conseguiu golear o Bolívar. Acredito, se ele conseguir golear novamente o Bolívar aqui por 4-0 ou até 3-0, vai bem mais tranquilo para a altitude, que a gente sabe que na altitude é muito difícil para qualquer clube brasileiro. Lembrando que os jogos agora da Copa Libertadores serão dias 14, na semana, né? De 14 e de 21 de agosto, ou seja, daqui a mais de 2 semanas. E no caso dos brasileiros, podemos ter outro confronto. No momento, o The Strongest lidera com 10 pontos. Nesta terça-feira temos o Huachipato contra o Grêmio. E depois, no sábado, o Grêmio contra o Estudiantes da Argentina, lá em Curitiba. O Grêmio pode chegar a 12 e terminar em primeiro. Nesse caso, ele enfrentaria o Peñarol como primeiro colocado. E se o Grêmio entrar em segundo, ele pegaria exatamente o Fluminense, jogando o primeiro jogo em casa. Duelo de tricolores. Um duelo de tricolores. E outro brasileiro. Olá, que vai rodar Molinari. cedo. Então. Olá, Bocage, obrigado pelo convite. Olá, galera de casa. É bom analisar essa tabela da Libertadores, né? É bom analisar esse sorteio e pensar que são jogos só daqui a 2 meses. Tudo muda, né? Tudo muda. Não se sabe como essas equipes vão estar, né? Podem ter reforços, podem estar enfraquecidas. Podem perder jogador na janela. Podem trazer também. Né? Muda tudo, cara. Mas você gostou do sorteio? Gostei do sorteio. Acho que beneficia alguns times brasileiros. Vejo o Flamengo, que teve sorte. Eu acho que o Flamengo teve sorte no sorteio. Pegar o Bolívar, por mais difícil que seja na altitude, ele já mostrou que tem capacidade de bater o Bolívar bem no Maracanã, repetindo um placar com vantagem, 2, 3 gols, não precisa nem ser o 4-0, ele vai bem tranquilo para a altitude de La Paz, beneficia, parece, o Atlético Mineiro, que me parece ser muito superior ao São Lourenço, e beneficia o São Paulo também, que parece ser superior ao Nacional do Uruguai.
Botafogo e Palmeiras, eu tô com o Rodrigo Ricardo, é imprevisível nesse momento. Fala. Não, eu ia falar do Grêmio, né? Que o Grêmio ele pode ser tanto não se Grêmio a gente não classificar, sabe, né? pode ser o segundo, pode ser o primeiro. Eu acredito que o Grêmio chegue em segundo lugar. Vai depender do jogo que vai enfrentar agora no Chile, depois tem mais um outro jogo. Estudiantes já está eliminado. Agora, porque me parece... Mas pode se classificar para a Sul-Americana e o Grêmio nem ir para a Sul-Americana. Também pode. Ele tem 6 pontos, o Estudiante tem 4. Se Mas ele ele teria perder os dois... Perdeu os dois. Não acredito. Eu acho que o claro. Grêmio vai mal no Campeonato Brasileiro e vai bem na Libertadores. Minha impressão é que o Renato está priorizando a Libertadores. Por mais que ele não vai dizer isso publicamente. Claro, até porque tem uma tabela mais folgada do que no Brasileirão, né? Agora, curiosamente, a gente sabe que ainda falta muito até lá, mas a gente já pode fazer algumas previsões, né? Podemos ter Atlético Mineiro e Fluminense ou Grêmio, que seria bem interessante numa das quartas de final, porque é exatamente um dos cruzamentos. O outro cruzamento é, como vocês alertaram já, o confronto entre argentinos, pegando Colo-Colo ou Júnior Barranquilla. Eu acho que o River Plate se deu muito bem no sorteio. Muito bem. Sem dúvida alguma. E a final vai ser disputada no Monumental de Núñez. Vai ser disputada na sua casa. De Núñez, exatamente. Na outra chave, o São Paulo passando, é certo que ele terá um outro clássico brasileiro, ou Botafogo ou Palmeiras. Exatamente. Você preferiria quem? Eu preferiria o Botafogo. Acho que esse adicional regional é pior para o clube, para o São Paulo, no caso. Enfrentar o Palmeiras. Seria melhor enfrentar o Botafogo. O São Paulo teve sorte ultimamente com o Palmeiras, né? Ganhou aquela Supercopa nos pênaltis e eliminou o Palmeiras outro dia na Copa do Brasil, deixou o Palmeiras pelo caminho. Tem tido sorte o São no ano Paulo passado, nos mata-matas, e aí caminhou pro título. Em cima do Flamengo. Tem tido sorte com o Palmeiras, não o sei. Palmeiras, ano passado, ficou no caminho também na Libertadores. Ficou no caminho pro Boca. Pro Boca, exatamente. Os 2 empates com o Boca. 2 empates, perdeu nos pênaltis. E a outra semifinal, o Flamengo pegando o Bolívar, né? Eu também concordo com você, tem que decidir em casa. E o Peñarol contra o primeiro do C, que pode ser o Grêmio. Agora, se for o The Strongest, olha que situação do Flamengo. Ele pega o Bolívar na altitude e o The Strongest, que é um time de La Paz. Pode pegar o The Strongest depois. Pode pegar o The Strongest Mas eu acho que o Flamengo tem Aí teria sempre que decidir em casa. Sim, os agora 2 jogos. o fato de já ter enfrentado o Bolívar, já sabe, até a logística, tudo que tem que fazer, eu acho que isso já vai facilitar o Flamengo nessa etapa agora contra o Bolívar novamente e depois até um novo boliviano pela frente. O sorteio do Flamengo não foi Podemos de ter todo Fla-Flu ruim. na final. Pode ter Pode ter Flamengo e Botafogo na semifinal. Pode ter Fluminense e Botafogo na Pode ter um Botafogo e Atlético Mineiro. Muitas opções. Podemos ter várias opções de confrontos brasileiros. No caso, o Flamengo pode pegar o Peñarol. Agora, pode ser um Flamengo e Grêmio. Pode. Seria bem interessante também, né? Flamengo e Grêmio. Enfim, O ressurgimento desses clubes paraguaios tradicionais, tanto o Nacional Sim, e o Peñarol, que parece que está Os bem esse uruguaios, né? ano. Os 2 uruguaios. Venceu o Atlético Mineiro por 2-0. O Atlético Mineiro que até então estava vencendo todo mundo e venceu bem por 2-0. Vejo o Peñarol também. Acho legal esses times de tradição, né? Porque dão um novo peso, um verniz histórico claro. a essa competição. Ficar só time brasileiro, a gente fica com o O Brasileirão. próprio Colo-Colo, que foi a pior campanha que passou, mas ele Mas é que tem um uma campeão tradição. de Libertadores de 91, né? Pois É um campeão da Libertadores. E, se não me engano, o Colo-Colo tem mais de 30 participações na Libertadores. Nesses países... Sempre são os mesmos, representantes quase sempre são os praticamente os mesmos, né? Na Sul-Americana, a gente também teve sorteio, mas não tem confronto. Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza já sabem quem eles vão enfrentar do play-off, mas o play-off não está definido ainda. E no play-off temos ainda Atlético Paranaense, Cuiabá e Bragantino. Então podemos ter Os jogos até do Bragantino 3 confrontos. e do Atlético já estão definidos. O Atlético Paranaense pega o Cerro Porteño. porque alguns já estão definidos. Os E o seguinte, aí o Bragantino pega o Barcelona de Guayaquil. O Cuiabá que ainda está esperando um adversário que vai ser o 6º da Libertadores e tal. Confuso. Ainda faltam algumas definições da Copa Sul-Americana, mas podemos também ter confrontos de brasileiros por lá. Agora, curioso, é o Cuiabá, né, Rodrigo? Cuiabá. Se classificou. Não conseguiu nenhum no ponto. Brasileirão, nada. 0 ainda. Não fez gol. Exatamente. Cuiabá que, inclusive, acabou de repatriar o Daverson, perdoou aquela confusão toda. Porque precisa de gente, precisa de reforço. É um time que tem um elenco na conta do chá, mas está apostando na Sul-Americana, mas não tem elenco para também disputar 2, 3 competições simultaneamente e ir bem nas 3. Pois é. Então,
definimos a Copa Libertadores, voltamos a falar sobre ela em agosto, ou seja, muito tempo até lá, mas tivemos Brasileirão, Corinthians e Botafogo, foi um jogo transmitido pela Nacional, e Flamengo e Vasco. O que aconteceu ontem? Você que transmitiu também para a Nacional, Rodrigo. Rapaz, aconteceu uma surra, uma humilhação para os vascaínos. Acho que essa derrota foi mais dolorosa para os vascaínos do que os 4 rebaixamentos, do jeito que foi, com requinte de crueldade. O Vasco chegou a sair na frente com um bonito gol do Verratti e depois sofreu um empate, foi recuando. O Flamengo foi avançando. Acho que o Flamengo, inclusive, não fez uma grande partida. O Vasco foi muito fraco, muito desorganizado, mas se tem um mérito do Flamengo é que o Tite não tirou o pé o time, né? Porque muitas vezes, tira o pé e tal. Até acho que tirou um pouquinho no Não segundo acho, tempo. porque as substituições, entrou o Bruno Henrique, fez gol. Entrou até o Gabriel Barbosa, fez gol. Diria que foi um domingo perfeito para o Flamengo. Goleou o seu arquirrival, terminou na liderança do Campeonato Brasileiro. Gabriel marcou, voltou a marcar, voltou a jogar e voltou a marcar um gol. E aí, durante a entrevista, fez seu apelo, tentando reatar essa relação de afeto que tem com a torcida do Flamengo. E pro Tite, que muita gente ainda acha que ele é um retranqueiro. Então, e não tem sido assim. A gente falou que ganhou de 4-0 do Bolívar, ganhou de 3-0 do Milionários. O Flamengo tem tido placares elásticos. Não tem sido um time retranqueiro, por mais que no primeiro momento ele tenha começado, o ponto de destaque tenha sido a zaga. A gente vê agora o ataque funcionando muito bem. Ontem o Cebolinha jogou demais, para mim foi o melhor em campo. O Pedro ontem fez um gol de peito, mas não foi normal. Todo jogo ele faz gol, né? Mas todo jogo ele faz gol. É um dos artilheiros da temporada, enfim. Então foi um dia perfeito para o Flamengo, um dia terrível para os vascaínos, que vão levar algum tempo. Agora, qual o futuro do Vasco a partir dessa goleada? Pergunta. Há muitos questionamentos. Acho que o primeiro futuro é alguém comprar essa parte, 70% do Vasco da 777, que já colocou à venda. Há interessados, o futebol hoje é um grande negócio, então parece que é um fundo árabe, a Crefisa queria, mas desistiu. Deve ter outros grupos se organizando para comprar o Vasco. Esse eu acho que isso é um ponto que tem que ser resolvido. O nosso Mr. Boina, o Álvaro Pacheco... Você já tem homenagem... Não, isso não é uma um pouco boina, diferente. Né? É um chapéu estilizado, digamos assim. O Álvaro Pacheco, no meu entender, teve 9 dias para treinar o Vasco, vai ter mais alguns dias que o Vasco só volta a jogar dia 13 contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Só pedreira, né? Só pedreira de cara. O Campeonato Brasileiro, futebol, não dá descanso. Mas não gostei desse primeiro momento. Acho que ele não entendeu o elenco dele. Próprio 3 zagueiros, a gente sempre sabe que 3 zagueiros tem que estar o time muito bem treinado para dar certo com 3 zagueiros. E o Vasco não tem 3 bons zagueiros. Além disso, são zagueiros fracos. Ressuscitou o Puma, que tinha praticamente... Pumita voltou a jogar. Estava como terceira opção nos outros treinadores. Eu até gosto do Puma, acho que ele apoia bem, mas realmente tem deficiências defensivas, marca muito mal. Um lateral que marca mal é complicado. Às vezes erra a saída de bola. Escolhas erradas, saiu na frente, não soube segurar o resultado, recuou muito. Enfim, não sei, difícil saber, mas o Vasco precisa se reerguer. Acho que passa por uma questão administrativa também, dessa compra da 777, que já colocou à venda não só o Vasco, mas todos seus ativos no futebol pelo mundo. E depois dar mais uma chance, mais um tempo para o Álvaro Pacheco ver se ele entende esse time, esse elenco. Daqui a pouco a gente vai ter uma janela. Não sei se, de repente, esse grupo que compre o Vasco traga reforços, que o Vasco continua precisando de reforços. E os que comprou mal. Comprou mal, não faltou dinheiro. Houve uma escolha errada de muitos jogadores, mas um domingo terrível e inesquecível para os flamenguistas. Eu acho que mais importante que reforços é uma organização. Sim, sim. Não sei se Felipe Coutinho chegou no Vasco, não vai resolver o problema do Vasco. Sozinho, pelo contrário, vai se perder no meio dessa confusão, essa confusão que está hoje. Você, como historiador, esse resultado do Flamengo é difícil de acontecer? A maior goleada dentro do confronto com o rival é difícil. Por exemplo, a gente vai ver o jogo anterior, que o Flamengo teve a maior goleada, já fazia 81 anos. Foi em 1943. O Flamengo 6, Vasco 2, penúltima rodada do Campeonato Carioca de 43 em General Severiano. Demorou mais 81 anos para você conseguir bater esse recorde. Muito difícil. E era a equipe da época do Zizinho, do Perácio, do Pirilo, do Vevé, os caras que foram bicampeões cariocas depois disso. Então, é um feito para quem estava no Maracanã, para quem viu de casa,
para você guardar na memória que vai ser exibido esses gols, esse jogo, por muitos e muitos anos. Como 7-1. Como 7-1, é Sim, quase sim. isso. É quase o 6-0 do Flamengo no Botafogo, de 81. Esses são jogos assim que ficam O marcados. Botafogo no Flamengo, em 81. O Botafogo no Flamengo em 72. E depois o Flamengo sim. se vingou em 81, 81, 6-0. isso. Então são jogos que ficam marcados e que esses gols vão ser repetidos. Anos e anos vão se mostrar isso. Não, e ontem os arquivos foram revirados, né? Os jornalistas foram procurar, saiu um Vasco que dizem que foi a maior goleada. 7-0 de 31. Campeonato Carioca de 1931. Campeonato Carioca de Mas 31. não há registro, talvez fotos, talvez Não, jornais. foto tem. Foto Talvez tem. Assim tenha. como Não, os- há imagens que eu digo, registros Não, há, mas imagem em imagens vídeo há. não. Nem do de 43 tem imagem em vídeo. Tudo é Mas a fotografia das torcida de revistas. hoje não está preocupada Não, com isso, sim. né? o que vale é o Né? presente, com certeza. Mas é impressionante como esse Flamengo vai tendo essa possibilidade de quebrar recordes. De quebrar recordes de maior goleada em cima de determinado time. Quando o meu time vai enfrentar o Flamengo, eu fico com medo. Nossa, eles vão bater o recorde de goleada em cima do meu time. Eles têm tudo para isso. O Bangu. O Bangu. No Bangu já... caso, qual Só é? tô avisando nossos internautas. O Bangu, eu torço pro Bangu, tô de vermelho e branco, não só por causa do Bangu, mas o Bangu uma vez perdeu pro Flamengo de 9-1 em 1918. Quando hoje vai enfrentar Flamengo e Bangu, eu falo, eles vão fazer 9-0. Eles têm capacidade de fazer Difícil, 10-0. 9 é difícil. Se quiserem, se apertarem o pé, eles têm condição de fazer isso. Então, eu entro para um jogo contra o Flamengo com medo. Eu acho que o Flamengo tem essa capacidade de alargar suas estatísticas contra todos os seus rivais e tem feito isso. E Bangu e Flamengo, qual é a maior goleada? Do Bangu 6, Flamengo 0 em 1950. Tá vendo? No Campeonato Carioca Já no de 50. Maracanã. Já no Maracanã. E o Flamengo não meteu 9 no Bangu no Maracanã. Não, mas meteu 8 em 73. Ah. 8-0 o Flamengo no Campeonato de 73. Ah, então Campeonato no Carioca. Maracanã a maior goleada também é do Flamengo. 8-0. Ah, entendi. Tá gostando do Flamengo no caso do Brasileirão? Merece ser o líder? Merece ser o líder. Hoje eu vi na rua, galera, aquela frase clássica, né? Segue o líder, segue o líder. Tô vindo pra cá, eu só escuto esse papo, Essa né? frase não dá muita sorte, né? Não dá muita sorte, mas o pessoal gosta, E né? aproveita o momento. Falando em sorte, que também não é só sorte, a gente nos últimos programas aqui vinha comentando sobre o Atlético Paranaense. O time hoje é o 5º colocado do Brasileirão. Desandou? E oscilou também na Sul-Americana. Pois é. Andou Perdeu ontem. perdendo os jogos. Perdeu no Fortaleza de 1-0. Entendeu? Tinha perdido na Sul-Americana por 1-0 em casa. E por isso que caiu para a repescagem da Sul-Americana. Pois é, desandou? Vamos aguardar, acho que a oscilação é natural, né? A gente até colocou aqui, tem o Cuca, é o centenário, é o ano do centenário do Furacão, então há uma expectativa que o Atlético conquiste. Eu aposto que o Atlético vai ganhar a Sul-Americana, apesar dessa oscilação Vai ser recente. tricampeão da Sula. Ganhar o 3º título da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, eu já tenho dúvidas desse elenco, se ele tem esse elenco todo para chegar. Acho que chega ali onde está hoje, 5º E lugar, o Bahia? 4º. Bahia também acho que vai ficar no G4, digamos assim. É? Né? Você acha que o Bahia no G4? Coloca o Bahia. Coloca o Bahia no G4. Acho Então, que o hoje- Rogério Ceni vai acertar isso. Acertou já o time, tá hoje, bem. Flamengo, Bahia. O Bahia perde para o Flamengo no saldo de gols, 7-3. Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense com 13 e o Bragantino com 12. Mas o Internacional, que está em 8º, tem 10 pontos e 2 jogos a menos. Pode chegar a 16, né? Mas pode chegar a 14, né? Aí pode qualquer coisa, pode ficar nos pode 10. ficar nos 10 inclusive. também. Mas é o time que poderia ainda, ao final desta 7ª rodada, estar na liderança. E tem 2 invictos. Tem o Atlético Mineiro invicto e o Fortaleza invicto nesse campeonato Que ainda. não estão aqui, Não, curiosamente. estão com 2 vitórias e 4 empates cada um. Estão lá embaixo, mas estão invictos ainda. O Fortaleza chama atenção por isso, né? 4 empates. 4 e acho que são. Não, agora voltou a vencer. Até onde 2 vitórias e 4 empates. Atlético Mineiro que também foi bem, né? Desde o Milito chegou de forma arrasadora, conseguiu uma série de vitórias, mas também oscilou, né? Perdeu para o Peñarol por 2-0, depois perdeu para o Sport na Copa do Brasil por 1-0, conseguiu a classificação. Sim. E ontem empatou. Ontem empatou com o Bahia. 1-1. Também oscila, é natural essa oscilação. Mas eu acho que o Atlético é um time que tem elenco para aguentar essa maratona junto com o Flamengo aí do Campeonato Brasileiro. E agora vem Copa América e os times desfalcados. Essa fase será decisiva para o Brasileirão? Vai ser decisivo para saber quem vai conseguir manter, né? Sem oscilar com os desfalques. Porque os ninguém pontuou muito, né? Ninguém Ninguém tem se gordura. Ninguém deu uma de Não. Botafogo no ano passado, né? Na verdade, os times brasileiros têm muitos atletas, né? Sul-americanos, sim. pegam muito nesse mercado. E agora também ficam muito desfalcados na época da Copa América por causa disso. Sentem até mais do que brasileiros, né? Dorival convoca poucos do Campeonato Brasileiro, mais do exterior, do estrangeiro, e os outros técnicos das outras seleções é que levam Não estão nem aí. os jogadores do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O Flamengo, por exemplo, vai ser bastante desfalcado. Perde 5. Perde 5.
Pois é. Muda Sendo tudo. alguns dos principais, né? Sim. Entre eles o De La Cruz, o Vinha, que tem tido Matias bom Vinha. futebol também. Na parte de baixo da tabela, Vasco, Juventude e Fluminense com 6 pontos, sendo que o Vasco, por conta de ontem, tem um saldo de -10. Isso é muito ruim. Depois, o Criciúma com 5, sendo que tem -3 jogos, é o time que menos jogou, curiosamente, é o Criciúma. Corinthians com 5, Atlético Goianiense 4, Vitória com 1 ponto e o Cuiabá com 0. Esses grandes aí preocupam lá embaixo? São motivo de preocupação para suas torcidas? No Olha, caso, especificamente, Vasco, Fluminense e Corinthians. o Vasco só tem 2 competições, né? A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem ainda a Libertadores. Você vê que o Fluminense foi muito bem na Libertadores, terminou entre as melhores campanhas dessa primeira fase. Foi a quarta melhor. Está invicto ainda na Libertadores, mas não consegue imprimir o mesmo ritmo no Brasileirão. Também elenco curto, e o Fluminense já tem esse problema de um elenco envelhecido. O pessoal não gosta de dizer, mas é um Qual é a elenco média de idade do envelhecido, Fluminense? 28 anos, por É aí? alta. Ainda Mais de chegando o Thiago Silva agora. Com 39. Não, o Fluminense, ele não assume, mas ele não está priorizando o Campeonato Brasileiro, não. Ele está priorizando as 2 Copas, a Libertadores e a Copa do Brasil. Eles não vão falar isso, mas essa é a verdade do Fluminense. Que é um risco, né? Se ficar, pode ficar risco. sem as 3. Depende de como... Agora vamos priorizar o brasileiro. Na hora que ligar esse alerta, se estiver muito atrás, talvez não alcance. E o Corinthians? O Corinthians está na Sul-Americana também. Corinthians vai bem na Sul-Americana, conseguiu terminar em primeiro lugar, teve uma última vitória muito boa contra o... Até esperava muito mais do Corinthians contra o Botafogo, porque teve uma grande vitória na mesma Neoquímica Arena, venceu por 3-0, com uma grande atuação do Garro. Sim. Do Se recuperou, né? Coronado, Tava sofrendo críticas e conseguiu. O Wesley, mas é isso, são as oscilações. Tem uma coisa mesmo, acho que física, os jogadores não conseguem manter mesmo a performance, porque as partidas de futebol exigem muito, e o adversário é mais difícil. O Botafogo jogou muito bem contra o Corinthians, poderia até ter vencido com mais facilidade. Acho que o Corinthians não vai ficar na zona do rebaixamento, mas vai ficar também pela zona... Vai priorizar também a Sul-Americana, que eu acho que é um título importante, um caminho para chegar logo na Libertadores do ano que vem. Também tem uma compensação financeira. Me parece que é o atalho esse ano para o Timão. Com relação ao Botafogo, muita gente está dizendo que é o futebol mais bonito no momento no Brasil. É o do Botafogo. Tá lá Ou do Atlético Mineiro também. Não é do Flamengo também? Não sei. O Flamengo também fez um jogo, né? Contra o Vasco, que eu concordo com você. Se desmontou durante o jogo. 2 chutes a gol do Até Vasco, o 30 1-1 chutes a Flamengo gol do teve seus Flamengo. méritos, mas Até o 1-1 mas o tava Vasco ali. ajudou mais. Estava muito nervoso, rapidamente ficou muito nervoso quando ele levou a virada. Quando e tomou tudo a virada, mais. acabou. Exatamente. Como foi também Borussia Dortmund e Real Madrid. O Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo? Eleito, no caso? Eu acho que sim. Chegou a hora dele, acho que por tudo que ele faz no Real. Não pelo que ele faz na seleção brasileira, claro, mas pelo que ele faz pelo Real. Não conta as seleções. Sim, pelo Real, acho que sim. Vai ser o melhor do mundo, chegou a hora dele. Eu acho e merece? E vai ser uma boa resposta, né, para os racistas, para tudo que ele vem passando, pelo pessoal enchendo o saco dele nos estádios da Espanha. Seria um cala-boca bonito, assim, um pouco, todo esse clima que fica em cima dele sempre quando ele joga. Merece a bola de ouro. Também acho que vai ganhar o Brasil, que também está com... Desde 2007. Desde o tem Kaká. um jejum grande, 17 anos. Sim. 17 anos sem ganhar esse título. E o Vini... Alguém mereceu nesse período? Quem que a gente pode Os botar? brasileiros? Algum brasileiro mereceu? Não. Não, Aí é que não, é uma nenhum questão, brasileiro mereceu, não. Ninguém O Neymar, talvez O naquele Neymar ano... foi uma vez só, naquele né? ano que ele Entre ganhou foi com o terceiro, né, Barcelona. uma vez. Mas aí não tinha como disputar com o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mas ele não foi nem outras vezes. Não, só foi um ano só. Só foi uma vez. Circunstâncias também. Mas acho que o Vini, nessa final em particular, coroou uma temporada. O Vini Júnior não fez uma grande partida contra o Borussia. Acho que o Borussia, no meu entender, foi melhor do que o Real Madrid. Graças às boas defesas do Courtois, a falta de pontaria também da equipe alemã, principalmente no primeiro tempo. Segundo, equilibrou mais. Mas o Vini Júnior não se escondeu do jogo em nenhum momento. Mesmo não conseguindo, às vezes, fazer aquelas jogadas em velocidade, ele procurava a bola. O Hummels ficou em cima dele o tempo inteiro. Diferente do Rodrigo, que não foi tão bem. Diferente do Rodrigo, que me parece que se escondeu um pouco mais no jogo. Mas é isso, o futebol, às vezes, você não precisa ter tanto talento, mas você tem que ter personalidade, sorte. Estrela ele tem.
Tem o Bélica errou. do lado que dá aquele passe ele- açucarado. o Vinícius- Chutou mal e fez o gol. Exato, errou o Então, chute. É isso, eu acho Rapaz. que é um conjunto e No que ele chutou, que a bola quicou, enganou o saiu goleiro. mascado. Vai ganhar a bola de ouro e eu acho que o Vini Júnior ainda vai brilhar muito na seleção brasileira. Chegando aí, chegando o Endrick agora no Real Madrid. Vai Eu- pegar um Real Madrid B da vida ainda. E chegando o Mbappé, o Real Madrid realmente agora já está sobrando, vai sobrar mais ainda aí na turma do futebol mundial. E no Brasil, trazendo para a seleção brasileira, não sei se é o nosso. Estou me adiantando na pauta? Não. Eu acredito muito nesse trio ofensivo no Brasil. Acho que o Endrick é o centroavante que a gente precisa. Eu torço ainda, não sei se vai dar tempo para o Neymar voltar bem a jogar e ser o nosso criador, ser o nosso camisa 10. Mas às vezes esse trio ofensivo é o Rodrigo, o Vini Júnior, o Endrick lá na frente. E se a gente tivesse o Neymar ainda criando bem. lá atrás, eu acho que dificilmente a gente não ganha a próxima Copa. Uma Copa que tá. Essa geração. Pra mim, essa Se Copa tá é indo só pra a Copa. outra. essa Só de ge- 2030. Só No... de 30. Não sei, porque essa geração tá vivendo o que a minha geração viveu, né? No caso, eu vi o Brasil ser campeão em 94. E a gente tinha aquele ato 24 anos de jejum. campeonato de 70 até 94. E já chegamos, vamos equiparar na Sim. próxima Copa esse mesmo. 24 anos de jejum de novo. Exatamente, e eu espero que esse jejum acabe também. Muito bem. Carlos Molinari, obrigado. Rodrigo Ricardo, obrigado. Prazer Obrigado a você que nos acompanha aqui no podcast. Mas já acabou? No Mundo da Bola. Rapaz, já. O já tempo rapidinho. passa rápido. Falamos nem da Rainha Marta? Nem isso. Você gostaria de falar da Rainha Marta, então, Pô, para tomara finalizar? que ela tenha saúde para estar na Copa de 2027. Sim. É, Não sei se pois vai é, ter, mas eu pois torço. É verdade. É a torcida. Algum recado da Marta? Rapaz, não, eu já ia dizer que se demorasse mais um tempo o podcast, saiu o 7º gol do Flamengo. Rodrigo não gosta. Um abraço, deixe aqui a sua notificação, compartilhe, comente, é sempre muito bom falar com vocês. Um forte abraço, hein?